Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Conectados. Estamos aqui sexta-feira de noite e hoje o nosso assunto está muito legal. Gente, esse assunto aqui, ele foi resultado do pedido de muitas pessoas. Lá no começo do Instagram do nosso Conectados, eu fiz uma caixinha de sugestões e eu pedi para as pessoas mandarem sugestões de temas e esse foi um dos temas que apareceu. E é um tema muito importante porque a gente sempre tem dúvidas sobre isso. E é um tema muito legal da gente estar tratando. Hoje a gente vai falar sobre perdão. O que é perdão? Será que eu tenho que perdoar? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Tenho que conviver com quem eu perdoei? E aí? Como é que a gente resolve tudo isso, hein? Você vai descobrir isso hoje, então continua aqui comigo porque vai ser muito legal. Hoje eu tô aqui, não tô com um convidado, hoje eu tô sozinho. Então vai ser muito mais uma reflexão e a gente vai falar um pouco do que a Bíblia fala sobre perdão pra gente poder entender melhor e colocar na prática. Então, seja muito bem-vindo para mais um Conectados. Você que tá vendo essa live, compartilha aqui. Compartilhe o link dessa transmissão, manda no grupo da família, manda para seus amigos, manda para aquela pessoa que você precisa perdoar. Gente, compartilhe aqui para que esse conteúdo possa chegar no máximo de pessoas possível. Então, vamos lá, vamos deixar de enrolação, porque como de costume, se eu não parar de falar, eu vou falar a noite toda, mas hoje vocês vão me ouvir porque eu tô sozinho, pessoal. Mas, gente, quando você fala sobre perdão, a gente tem uma ideia muito errada do que é perdão. Muitas vezes a gente não sabe o que é perdão, a gente não sabe o que é perdoar e a gente não sabe quais são as implicações disso e muito menos o que a Bíblia fala sobre isso. A gente muitas vezes não entende o que é perdoar, a gente não entende o que é perdão e isso é uma coisa muito importante na nossa vida. A gente precisa entender o que é perdão, até porque perdoar é um mandamento. Quando a gente vai olhar para o Novo Testamento, a gente vai ver que nós somos estimulados, nós somos ordenados a perdoar uns aos outros. A gente pode citar alguns textos aqui, como Efésios 4:32, onde Paulo vai dizer que a gente deve suportar uns aos outros, a gente deve perdoar uns aos outros. Quando a gente vai para Colossenses 3:13, Paulo também vai falar mais uma vez sobre perdão. E, gente, o perdão é uma coisa que está muito intrínseca na vida cristã. Principalmente porque a nossa vida cristã começou com perdão. Mas vamos lá. O que é perdão? Gente, por definição, perdão é isso aqui, ó. É o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Essa definição aqui do Dr. Google Dictionary, obrigado aí, Google. Mas, gente, essa definição aqui de perdão, ela tá muito associada com a outra ideia que é remissão. Então, o que é perdão? Perdão é você não cobrar algo de alguém que te deve. Perdão é você assumir a dívida do outro. Você assumir a dívida que o outro tem contra você. Perdão é você tomar o fardo do outro e desobrigá-lo de cumprir o que ele tinha que cumprir. E, gente, essa definição de perdão, ela tá correta. Se a gente parar para olhar para as escrituras, essa é a ideia de perdão que a gente tem. A ideia de perdão é um ato de retirar daquele que me ofendeu o que ele deveria pagar, de tomar a dívida dele, de não cobrar o que é devido. Perdão é uma atitude difícil, gente. Para muitas pessoas, perdão é uma coisa de gente fraca. Mas a grande verdade é que é preciso estar firme para perdoar. É preciso força, e força que não vem de nós, mas do Senhor. Então vamos entender melhor o que é perdão. Gente, além de você tomar a dívida do outro, perdão, ele também envolve uma outra coisa. Perdão não é simplesmente você dizer, cara, eu te perdoo e tá de boa. Você pisou no meu calo e eu te perdoo e tá tudo tranquilo. Não, vai além disso.
Perdão também envolve uma promessa. Gente, essa promessa ela envolve 3 coisas. Quando a gente perdoa alguém, a gente se compromete em primeiro, não levar mais em conta o que foi perdoado. Se a gente perdoou, tá perdoado. A gente não leva mais em conta. A gente não vai cobrar da outra pessoa o que lhe é devido pelo que aconteceu, pela ofensa. A segunda coisa é não trazer isso à tona. Galera, tem um versículo que é muito conhecido da gente, que é aquele que Deus lança nossos pecados no mar do esquecimento. E, gente, a ideia não é que Deus ele esquece que você peca, porque se Deus esquecesse de alguma coisa, ele não seria onisciente. Então, essa afirmação, ela é bem problemática. Mas a ideia é que Deus ele toma a nossa dívida, que Deus ele não traz à tona os nossos pecados. Ele não leva mais em conta. Ele não lança no nosso rosto. O que Deus faz é enterrar e deixar o que aconteceu. Por quê? Porque foi pago. Porque foi cobrado. E por último, perdão também envolve da nossa parte não levar o que aconteceu a outras pessoas. Uma situação resolvida, galera, não é uma situação que eu vou levar para outra pessoa. Uma situação resolvida não é uma situação que eu vou chegar e vou começar a falar para outras pessoas. Se eu perdoei, morreu o assunto. Se eu perdoei, a dívida está paga. Foi cobrado, pronto, já era, acabou. Perdão é uma coisa muito difícil, gente. E perdão é uma coisa que vai muito além do que a gente pensa. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas muitas vezes nossa concepção de perdão, ela é bem completa, ela é bem diferente disso. Porque meu perdão é dizer, tá bom, beleza, vai lá. É um perdão que ainda leva em conta o que a pessoa fez. Se ela fizer de novo, a gente se levanta e diz, tá vendo? De novo, velho. De novo você pisou no meu calo, de novo você pecou contra mim, você traz em conta o que já aconteceu. A gente traz à tona, a gente leva em conta e muitas vezes a gente sai contando para os outros o que aconteceu. A gente não encerra o assunto quando o perdão ele é dado. A gente continua falando para os outros sobre o que aconteceu, apesar de termos dito que o perdão ele foi dado, apesar de termos dito que havíamos perdoado. Então, a nossa concepção de perdão tem que mudar. E esse é o primeiro ponto que a gente vai observar aqui. A gente tem que mudar a nossa ideia de perdão, porque perdão é uma coisa grande, é uma coisa séria, galera. Perdão vai muito além do que normalmente a gente pensa. Geralmente a gente pensa que é só pedir desculpa e tá tudo certo, mas como a gente viu, perdão vai muito além de uma desculpa. Perdão vai muito além de alguém te pedir desculpa e você já tá desculpado. Perdão é uma atitude difícil e é uma promessa que deve ser cumprida. Mas aí, quando a gente descobre o que é perdão, a gente chega a uma outra pergunta, um outro questionamento pra gente. Por que perdoar, gente? Galera, muitas vezes a gente pensa isso das pessoas, sabe? O cara, muitas vezes, todo mundo tem aquela pessoa e eu vou falar de mim, eu já tive várias pessoas na minha vida que a pessoa fazia uma coisa e dizia, perdão, tá perdoado. E a pessoa vinha de novo, tá perdoado. E vinha de novo, tá perdoado. Vinha de novo, tá perdoado. E com o tempo eu parei pra pensar, por que eu ainda perdoo esse cara? Por que eu tenho que liberar perdão? Ele tá me ofendendo. E ainda por cima, muitas vezes as pessoas não só nos ofendem, como elas não se arrependem. Muitas vezes elas nos culpam pelo que elas fizeram e isso mexe com a gente e leva a gente a essa grande questão. Por que perdoar? Galera, a gente precisa entender uma coisa. Primeiro, a gente deve perdoar porque perdoar é um mandamento. Se você for ler Marcos, no capítulo 11, versos 25 a 26, ou Mateus, capítulo 6, versos 14 e 15, você vai ver que Jesus, depois de falar da oração do Pai Nosso, ele fala, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, mas ele vai dizer depois, perdoem os seus inimigos, porque se vocês não perdoarem, o seu Pai Celestial também não os perdoará. Então a gente vê que o perdão ele é uma obrigação. Como eu já falei antes, Efésios 4:32 vai falar que o perdão é uma obrigação, Colossenses 3:13. E quando a gente vai tratar dos mandamentos recíprocos, perdão é um mandamento. A gente deve perdoar. Eu não tenho uma escolha. Eu perdoo porque Deus assim me ordenou.
Deus disse que eu devia perdoar, então eu perdoo, independente do meu sentimento. Mas o perdão ele vai além de um mandamento. Para mim, o maior motivo pelo qual a gente devia perdoar não é nem só porque é um mandamento, porque o fato de ser um mandamento já devia ser motivo suficiente. Mas para mim, o que mais me faz pensar e o que mais justifica o ato de perdoar é o fato de que a gente deve seguir o exemplo de Cristo. Galera, nós somos inimigos de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Nós somos pecadores, nós somos em uma guerra que não podíamos vencer, nós ofendemos a Deus. Nós ofendemos Ele durante toda a nossa vida. Não tem um dia que a gente não peque. A gente ofende a Deus. E ofender a Deus, gente, é uma coisa que deveria mexer com a gente em um nível que a gente não entende, porque é o Criador do universo. A gente está ofendendo Ele. Mas Deus mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar. É isso que Paulo vai falar em Romanos 8, porque Deus prova seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido quando nós ainda éramos pecadores. Paulo em Efésios capítulo 1 também vai trazer essa mesma perspectiva, que por causa do sangue de Jesus Cristo, nós temos perdão. Gente, Jesus tomou a nossa dívida. Deus tomou a nossa dívida. E Deus cobrou de Cristo o castigo que nós merecíamos. Ele uniu seu próprio Filho para conceder perdão aos seus inimigos. Galera, que exemplo de envergonhar a gente, sabe? Porque nada, absolutamente nada, não importa que ofensa a gente sofra, não importa quem ofenda a gente, não importa o quão triste, irado ou magoado a gente fique, nada se compara com a nossa situação para com Deus. A gente devia a Deus demais. A gente devia tanto a Deus que por causa do nosso pecado, a gente ia passar a eternidade no inferno. Nós estávamos condenados ao inferno por causa do nosso pecado, porque a gente ofendeu um Deus que é infinito, um Deus que é eterno. E ainda assim, Deus decidiu mandar o Filho dele para morrer no meu e no seu lugar. Galera, que exemplo magnífico pra gente. E um texto que me vem muito à mente é o Salmo 86, o verso 5, que vai dizer assim: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que te invocam. Galera, Deus perdoa. Deus é perdoador. Como Paulo vai descrever lá em Efésios capítulo 2, esse Deus que é riquíssimo em misericórdia, como o salmista falou aqui, esse Deus que é rico em graça, ele é perdoador. E a gente deve imitar a Deus. A gente deve sempre buscar imitar e se parecer com Jesus. Então, se Cristo perdoou, se Deus perdoa, eu também devo perdoar. E esse exemplo é um exemplo de, assim, tirar todas as nossas desculpas. Eu não vejo nenhuma desculpa que fique de pé diante do exemplo do Senhor, diante de um Deus que se humilhou, sofreu, assumiu a dívida que a gente devia para Ele, para que a gente pudesse ser perdoado, para que a gente pudesse se relacionar com Ele. Galera, esse exemplo é incrível. Então, por que você deve perdoar? Primeiramente, porque é um mandamento. E segundo, porque a gente deve seguir o exemplo de Cristo. Seguir o exemplo de Deus, que perdoou seus inimigos, que age com amor. E galera, aqui é uma coisa importante a gente ressaltar. O perdão não envolve um mérito de quem te ofendeu. Perdão não tem a ver com o que o outro fez somente. Não tem a ver com o fato de ele estar arrependido ou não. Perdão é uma obrigação de quem foi ofendido. Quem foi ofendido deve liberar perdão, independente do mérito de quem o ofendeu. E é exatamente isso que acontece com a gente no nosso relacionamento com Deus. Exatamente isso. Eu e você não tínhamos mérito nenhum diante de Deus. E ainda assim, Ele liberou perdão. Perdão é uma expressão de amor, de graça e de misericórdia.
Se devemos amar ao próximo como a nós mesmos, nós devemos aprender a perdoar também como Deus perdoou. Se o Senhor nos perdoa, como João vai afirmar em 1 João, no capítulo 1, no verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso é uma promessa para a nossa vida. Se Deus promete que Ele vai nos perdoar, eu não posso fazer nada menos do que isso. Não importa o que tenham feito contra mim, não importa quem tenha feito, não importa o que eu sinta, não importa se eu quero ou não perdoar, eu tenho que perdoar. Porque, galera, obediência não é sobre sentimento somente. Muitas vezes você vai obedecer e você vai estar feliz porque você está obedecendo. Mas em muitos outros momentos, você vai obedecer, mesmo sem querer. O Senhor não quer só a boa intenção do seu coração. Deus, Ele exige a nossa obediência. E a gente precisa obedecer. Então, por que perdoar? Por isso aí. Deus perdoa você. Então, por que será que eu não posso perdoar, né? E depois que a gente entende, galera, o que é perdão e o porquê a gente deve perdoar, tem uma pergunta. E essa pergunta aqui, ela é daquelas perguntas capiciosas. É aquela pergunta que é pra você jogar a bomba pra quem tá respondendo as perguntas aí agora. Pronto, te vira aí. Que agora é tu que vai dizer, né? Mas, gente, uma pergunta que vem à mente é: tá bom, eu entendo que perdão é um mandamento. Eu entendo que eu devo liberar perdão. Eu entendo o que é o perdão. Mas eu perdoei. Eu preciso conviver? E essa pergunta aqui é uma pergunta que fala muito do nosso coração. E a resposta para essa pergunta, para mim, está na parábola do filho pródigo e do servo incompassível. A parábola do filho pródigo, você pode olhar depois, Lucas capítulo 15. Jesus vai contar 3 parábolas falando sobre perdão e restauração. Ele vai falar sobre a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e ele vai falar sobre a parábola do filho pródigo, ou como alguns preferem chamar, a parábola dos filhos pródigos, porque os 2 filhos que estavam na casa do pai estavam perdidos. Mas basicamente, se você não conhece essa parábola, Jesus fala que um certo homem era muito rico e tinha 2 filhos. E o filho mais novo, ele decidiu pedir ao pai a sua herança e ir embora. E, gente, isso aqui é algo tipo... Na cultura do tempo de Jesus, isso era algo incabível. Porque o pai estava vivo e a herança só era para ser passada para o filho quando o pai morresse. Então, um filho chegar para o pai vivo e dizer: pai, eu quero minha herança, era basicamente ele dizer: pai, ó, eu não me importo, eu só quero o que eu vou ter direito quando você morrer. Para ele era como se o pai dele tivesse morto. Isso era algo tipo incabível, mas o pai vai e diz: tá bom. E o pai dá a sua herança, ele vendeu as coisas, deu metade de tudo que ele tinha para o seu filho. E o filho decidiu então ir viver a vida dele. E diz que o texto fala que ele foi para uma terra distante. Ele foi para um país distante, lá ele começou a torrar o dinheiro, ele começou a gastar o dinheiro de maneira pródiga, ele começou a gastar com tudo que ele tinha direito. E ele começou a satisfazer seus prazeres, gastar com mulheres, com tudo que ele queria. Tudo. Até que um dia o dinheiro acabou e o filho pródigo se vê numa situação horrível. O filho pródigo, ele se vê cuidando de porcos. Ele se vê numa situação tão miserável, galera, que ele queria comer a comida dos porcos e as pessoas não davam para ele. Ele queria comer com os porcos e as pessoas não deixavam. Ver que situação miserável os caras estavam. E ele fala que o filho pródigo, ele pensa: nossa, na casa do meu pai as pessoas estão comendo lá, os funcionários têm comida de sobra e tudo mais. Ele fala: já sei, vou voltar pro meu pai e vou falar: pai, pequei contra ti, contra o céu. E ele prepara todo um discurso e ele volta. E aí, pra mim, é a parte mais incrível da parábola. Quando esse filho tá chegando, diz que o pai vê ele de longe, corre, abraça, beija. E quando o filho começa a falar: pai, pequei contra o Senhor, o pai começa a dar ordens. O pai diz: olha, matem um melhor bezerro, façam uma festa, botem uma roupa nele, botem um anel no dedo dele com meu selo. E, gente, aquele pai perdoou seu filho, mas a gente precisa entender uma coisa muito interessante.
O pai tinha todo o direito de não restaurar o filho dele à posição de filho. O pai tinha todo o direito de recusar o seu filho e dizer, tá bom, eu te perdoo, mas agora vai viver fora. Ou não, agora você vai ser meu escravo. Mas o pai pega esse filho e restaura ele à sua posição. Essa ideia de ter dado um anel para ele, muito provavelmente era um anel com o símbolo da sua família. Um anel que os filhos usavam. O pai restaura ele à posição que ele estava. O pai decide voltar a conviver. E, gente, imagina se Deus tivesse perdoado a gente e não decidisse se relacionar conosco. Galera, perdoei, preciso conviver. A gente tem que entender que perdão envolve restaurar o que foi quebrado. Nosso relacionamento com Deus era um relacionamento que estava quebrado há muito tempo, um relacionamento que não tinha solução, um relacionamento onde a gente ofendeu Deus das mais diversas maneiras. Mas ainda assim, Deus chegou pra gente e Ele decidiu se relacionar conosco. Perdão envolve consertar o que foi quebrado. Tomar a dívida, não levar em conta, não levar para os outros e restaurar o relacionamento. Perdão envolve isso. E por isso a gente fala que perdão não é uma coisa fácil. É fácil você voltar a conviver com quem te machucou? É fácil você restaurar um relacionamento quebrado depois de uma traição, depois de uma ofensa dura? Não é fácil. Mas ainda assim é necessário. Sempre lembrando que nós não fazemos o que fazemos baseado no mérito de quem me ofendeu. Eu não restauro o meu relacionamento porque a pessoa merece. Eu restauro porque Deus agiu da mesma maneira comigo. Deus age com misericórdia quando Ele decide não dar o que a gente merece. A gente também age com misericórdia para com o próximo quando a gente decide não cobrar dele o que é devido e perdoar. Mas Deus age com graça ao mesmo tempo e nos restaura. Deus transforma seus inimigos em seus filhos. Por que a gente não pode restaurar um relacionamento que foi quebrado? E mais uma vez, não é fácil. Por isso que perdão é difícil. Perdão é algo que exige de nós uma força que a gente não tem. Não em nós, mas que nós temos em Cristo. E Cristo que vive em nós nos permite e capacita a perdoar, a restaurar um relacionamento quebrado, independente do tamanho da ofensa. Não importa se foi uma ofensa muito grande ou se foi uma ofensa mínima. O Senhor nos capacita a isso, galera. Gente, por fim, será que a gente sempre tem que perdoar? A gente já viu várias coisas, mas eu acho que essa questão aqui é a pergunta que é mais difícil pra gente. Eu acho que isso é até mais difícil do que você restaurar um relacionamento quebrado. Porque pior do que você ter que restaurar um relacionamento com alguém que te ofendeu é você ter que manter um relacionamento com alguém que te ofende constantemente. É difícil você manter um relacionamento com alguém que está constantemente pecando contra você. Mas a resposta para essa pergunta é sim, nós temos que perdoar. Mais uma vez, você for olhar Mateus 6, versos 14 e 15, você vai ver que Jesus falou justamente disso. Jesus disse, pois se vocês perdoarem ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. A gente tem 1 João 9, que Deus promete pra gente que mesmo que a gente peque contra Ele, Ele nos perdoará. E um trecho interessante ainda em 1 João, se você continuar lendo, depois do verso 9. 1 João 2:1, João vai falar, filhinhos, eu vos escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Então Deus, Ele nos perdoa. E olha que a gente peca muito, galera. Olha a nossa realidade. Não tem um dia sequer na minha vida que eu não tenha pecado contra o Senhor. Meu maior sonho é o dia quando eu vou estar diante de Deus, eu vou conseguir passar um dia sem pecar e sem ofender o meu Senhor. Sem ofender aquele que me salvou, aquele que derramou sangue para me perdoar.
Colossenses 3,13 vai falar pra gente: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Olha aqui, Paulo mais uma vez coloca na jogada. O padrão é Deus. E teve uma pessoa que fez para Jesus essa pergunta assim, né? Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? E é interessante, né? Foi Pedro. Pedro, em Mateus 18, ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele pecar? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E, gente, você pode pensar, não, é 7 vezes, o que é que Pedro tá... Por que Pedro só falou isso e tal? A gente sabe que ninguém vai pecar contra você só 7 vezes, nós somos pecadores. Mas, galera, na cultura judaica, na lei, era dito que se uma pessoa pecasse contra você 3 vezes, você não tinha mais a obrigação de perdoar ela depois. Então, quando Pedro fala, perdoarei até 7 vezes, Pedro está fazendo algo que era muito piedoso, era incabível para as pessoas daquela época pensarem, não, vou perdoar 7 vezes. Não. Mas Jesus responde de uma maneira muito interessante. Jesus fala, não até 7, mas 70 vezes 7. E isso aqui não quer dizer que você só pode perdoar uma pessoa 490 vezes. Mas o que Jesus está falando aqui, o que Jesus está fazendo aqui é elevar o padrão. Jesus pega o padrão de piedade de Pedro e joga para outro nível. Ele está dizendo, não é só algumas vezes, é sempre. E Jesus, ele vai também falar isso de novo lá em Lucas 17, dizendo, tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. Então a gente vê, galera, que o perdão, ele é uma obrigação. Se for continuar olhando, Efésios, capítulo 4, verso 32, Paulo vai dizer, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, gente, perdão é para ser liberado. Nós temos essa obrigação de perdoar. Mais uma vez, não importa se foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Porque se você peca contra Deus só 3 vezes no seu dia, ao longo da sua vida toda, faça as contas. Imagine que você está no lugar de Deus e tem alguém pecando contra você todo dia, desde que ela nasceu. E você está aqui, seus, 17, 20 anos, é muito pecado. Mas Deus libera muito mais perdão. Galera, o Senhor não está preocupado simplesmente com o quantitativo dos nossos pecados. Ele promete que Ele vai nos perdoar. E assim deve ser a gente. A gente não deve olhar para as pessoas e pensar quantas vezes eu vou perdoar esse cara. Mas a gente deve estar sempre disposto a perdoar. Lembrando que o perdão não está baseado no mérito de quem te ofende. Perdão está baseado no mérito de quem te perdoou, Cristo. E se tudo está baseado em Cristo, se Cristo é o padrão, a gente não tem desculpa, a gente não tem um motivo justo sequer para não perdoar nossos irmãos, para não perdoar quem nos ofende. Galera, estamos chegando ao fim aqui desse episódio e, gente, eu estava preparando isso aqui e eu percebi que perdão é difícil. É difícil e eu sou fraco. Você é fraco. A gente não consegue se a gente depender só da gente. Mas Cristo vive em nós e, como Pedro vai falar, Ele já nos deu todas as coisas que precisamos para a vida e para a piedade. O Senhor Jesus nos capacita a vivermos esse padrão. O Senhor Jesus nos capacita a perdoar, a assumir a dívida, a liberar o perdão, a liberar a pessoa que nos ofendeu, para tirar dela essa obrigação de cumprir e de pagar o que ela fez. Ele nos ajuda a não levar mais esses pecados em conta, a não trazê-los à tona e a não levarmos aos outros.
Ele nos ajuda a seguir o seu exemplo, ele nos ajuda a conviver e restaurar um relacionamento que foi quebrado, independente do tamanho da ofensa. Ele nos ajuda a liberarmos perdão. Ele nos ajuda a liberar perdão. Deus nos perdoou. Graças a Deus por isso. E porque Ele nos perdoou e porque Ele te fez um filho dele, você pode perdoar os outros. Você pode perdoar aqueles que te ofendem. Você pode liberar perdão independente da situação. Perdão não é sobre sentimento. Perdão é sobre obediência. Perdão não é coisa de fraco. Perdão é coisa que só consegue fazer quem está baseado, quem está agindo nas forças do Senhor. Porque quando eu perdoo, não é Neto que perdoa. Não sou eu que libero perdão. Não é simplesmente uma coisa boa que eu faço. Tudo que eu faço de bom, inclusive liberar o perdão, não é Neto, mas é Cristo em mim. Tudo aquilo que você vê de ruim em mim, você está vendo o Neto mesmo. Mas tudo aquilo que você vê de bom, a disponibilidade de perdoar, a disponibilidade de restaurar esse relacionamento quebrado, é Cristo agindo através de mim. E é Cristo que vai agir através de você. Não importa o que tenha acontecido, não importa quem tenha te ofendido, o porquê tenha te ofendido, não importa. Cristo nos capacita a perdoar. E mais uma vez, gente, sempre que você tiver uma situação onde você tem que perdoar, eu não estou dizendo que vai ser fácil, vai ser sempre difícil. Algumas vezes mais, outras vezes menos, mas sempre difícil porque perdão é uma surra no nosso ego, uma surra no nosso orgulho, porque perdão envolve humilhação. Perdão envolve abrir mão do seu direito e tomar a dívida do próximo. Envolve agir com graça e misericórdia. Mas sempre que você estiver numa situação onde você tiver que liberar perdão, lembre-se de que Deus perdoou a gente. E lembre que eu e você estávamos numa situação muito pior diante de Deus. E eu queria falar para vocês, terminar aqui, falando sobre a parábola do servo incompassivo. E a parábola fala de um rei, de um reino, que um dia decidiu acertar contas com seus servos. E ele começou a chamar seus servos um a um e chegou diante dele um servo que devia 10.000 talentos. E, gente, isso aqui é uma dívida impagável. Aquele servo ia morrer, seus filhos iam trabalhar, seus netos, bisnetos, tataranetos, e por aí vai, incontáveis gerações iam trabalhar. A descendência daquele rei ia continuar e aquela dívida não ia ser paga, porque era uma dívida impagável. Ele devia um talento, era o equivalente a um dia de trabalho. E ele estava devendo 10.000. Era praticamente impossível ele pagar essa dívida. Isso porque ele tinha outras coisas para gastar, ele não podia pagar. Mas olha, aquele senhor mandou jogar o escravo na prisão. E o escravo, ele pega e se joga aos pés do senhor e ele começa a falar: tem misericórdia de mim, e eu te pagarei tudo o que te devo. E diz que aquele rei, enchendo-se de compaixão, perdoou a dívida e permitiu que o servo fosse em liberdade. Mas esse servo, ele, indo pelo caminho, ele encontra o seu conservo, um outro servo que devia a ele 100 denários. Era uma dívida muito, muito baixa, uma dívida que era pagável, diferente da dele. E diz que ele pegava aquele servo pelo pescoço e dizia: paga-me o que deves. E o outro servo disse a mesma coisa que ele falou para o Senhor: olha, tem misericórdia e tudo eu te pagarei. Mas aquele servo que havia sido perdoado pega o seu conservo e joga ele na cadeia para que ele fosse torturado até que pagasse tudo o que devia. Os conservos, os outros servos, viram o que ele fez e contaram ao seu senhor. E o senhor, quando chega diante desse servo, ele vem e fala: servo mau, perdoei-te uma grande dívida, por que não perdoastes também o teu conservo? E diz que o Senhor mandou que aquele servo, que tinha tido a dívida perdoada, fosse lançado na cadeia e que fosse vendido tudo o que ele tinha, sua mulher, seus filhos e seus bens, para que se pagasse a dívida. Galera, a gente tinha uma dívida impagável com o Senhor e Ele nos perdoou.
Lembre disso. Lembre do que o Senhor fez e perdoe. Libere perdão. Lembre que obediência não é sobre sentimento. Lembre-se que perdão é obedecer a Deus, apesar do que você sente. Gente, muito obrigado. Muito obrigado para você que nos assistiu aqui pelo YouTube. Muito obrigado para você que está ouvindo a gente pela rádio web da Escola Internacional. Muito bom ter você aqui. Um abraço para todos vocês que nos ouviram. Um abraço. Se você gostou, gente, se você gostou aqui do que você ouviu, se você gostou desse podcast, lembra de se inscrever no nosso canal, curte, compartilha esse vídeo, manda pra galera, segue as nossas redes sociais. Se você ainda não conhece o nosso Instagram é o conectados.iwr. Então segue a gente no Instagram para você não ficar por fora de nada. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. No Deezer, no Spotify, no Google Podcast, Anchor e por aí vai. Aonde você procurar, você vai encontrar o Conectados. Então, gente, muito obrigado. Uma boa noite para todos vocês. Eu espero que eu tenha contribuído para a edificação com vocês. E que vocês tenham sido edificados, assim como eu fui, ao entender mais sobre esse assunto tão importante que é o perdão. Então, até a próxima.